Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje estamos celebrando o primeiro dia da novena do nosso padroeiro, São João Maria Vianney. Nessa missa de hoje, Missa das Almas, nós estamos rezando com todos os irmãos e irmãs que vieram hoje recordar nesta missa seus familiares, amigos, entes queridos falecidos, aos quais encomendamos a misericórdia de Deus em sufrágio nesta Santa Missa. Meus amados irmãos, o nosso tema da novena de São João Maria Vianney esse ano é a vida virtuosa. O que é a virtude? A virtude é o hábito bom. É o hábito bom que nos dá a facilidade a praticar ações boas. Então esse hábito que nos inclina, que nos faz ser mais voltados para o bem, chama-se a virtude. E o cristão, ele deve na sua vida cultivar uma vida virtuosa, uma vida na qual ele procura servir a Deus através dos atos bons que são a prática do serviço de Deus. E quem vai pregar essa novena não vou ser eu não. Quem vai pregar vai ser São João Maria Vianney. Vamos meditar nessa novena as palavras do santo, falando sobre os temas deste ano. E hoje o nosso tema do primeiro dia, São João Vianney nos fala de que a virtude verdadeira, ela deve ser interior e perfeita. Primeiro o santo nos lembra que Nosso Senhor, no Evangelho, lá de São Mateus, capítulo 7, versículo 18, ele já deixou para nós o sinal para descobrirmos quando o cristão tem virtude verdadeira ou não, quando o cristão é verdadeiro ou não. E como é que Jesus ensinou isso para a gente? Quando Jesus disse, a árvore boa não pode dar maus frutos, e a árvore má não pode dar bons frutos. E aí diz o santo, sim, um cristão que só tenha uma falsa devoção, uma virtude afetada e meramente exterior, apesar de todos os seus cuidados para se disfarçar, não demorará muito em dar a conhecer as desordens do seu coração, quer por palavras, quer por obras. Nada mais comum, meus irmãos, dizia o santo, que essa virtude aparente que nós conhecemos com o nome de hipocrisia. Então o santo fala, cuidado para não ter uma virtude aparente, não reduzir a vida cristã a aparências e palavras, porque mais cedo ou mais tarde, o que está lá no fundo do coração se manifesta. Então, por isso, a vida virtuosa, qualquer virtude que nós pratiquemos, ensina São João Vianney, precisa ser interior. Não basta só a aparência externa. É preciso que ela se enraize no coração e que unicamente a caridade seja o seu princípio, a sua alma, pois, como ensina São Gregório, tudo quanto Deus pede de nós deve ter por fundamento o amor que lhe devemos. Então, meus amados irmãos, o São João Vianney quer mostrar para nós que para uma virtude ser verdadeira, para o que nós pratiquemos, que nossas obras sejam realmente boas e virtuosas, deve provir lá do mais íntimo, do mais profundo do nosso coração. Nosso exterior, portanto, não deve ser mais que um instrumento para manifestar o que se passa no nosso interior. Assim, sempre que nossos atos não reconhecem como origem um movimento do coração, nós agimos hipocritamente aos olhos de Deus. Então, o primeiro ensinamento, a primeira qualidade que deve ter a virtude verdadeira no ensinamento de São João Maria Vianney. Isso aqui ele está falando num sermão que ele pregou domingo ao povo da paróquiazinha dele de Ars. Que essa virtude, ela seja interior, ela seja sincera, ela venha lá do mais profundo de nós, de uma decisão do coração de fazer aquilo por bem, por amor a Deus, vendo no próximo realmente um irmão, filho de Deus como nós. Assim, tudo que eu faço, seja um ato de humildade, seja um ato de caridade para com o outro, seja um ato de paciência, tudo que eu faço vai ter mérito diante de Deus, vai ser verdadeiro. Por quê? Porque não é só uma fachada,
Lembra como aqueles fariseus hipócritas faziam, que davam esmola na praça pública para poder atrair o elogio dos outros? Não, mas que venha lá do coração, unicamente com o desejo de fazer para a glória de Deus. Por isso, do modo mais simples, mais discreto possível, porque é verdadeiro, porque vem de dentro, e não é só uma fachada para disfarçar um coração falso com Deus. E o santo diz que a virtude verdadeira, além de ser interior, ela precisa ser perfeita. O que quer dizer uma virtude perfeita, meus amados irmãos? O santo ensina. Ao mesmo tempo, dizemos que a virtude deve ser perfeita, ou seja, que não é suficiente nós nos afeiçoarmos, nos acostumarmos, gostarmos de praticar algumas virtudes que combinam com nossas inclinações. Que muitas vezes a gente gosta de praticar uma virtude ou outra que é do nosso jeitinho de ser. É de acordo com o meu temperamento. Por exemplo, eu sou um temperamento muito quieto, então eu gosto de ficar quietinho, de rezar. Mas é só isso? Não. O que o santo ensina? Virtude perfeita o que é? É o cristão que busca praticar todas as virtudes conforme o seu estado de vida. Então, eu não tenho que escolher. Pelo meu temperamento, eu gosto mais desse tipo de virtude aqui, eu vou praticar essa virtude, aquela outra eu não preciso praticar. Não. O cristão que ama a Deus, ele quer em tudo buscar a glória de Deus. Por isso ele procura ser virtuoso em tudo na medida do possível. São Paulo ensina que para a nossa santificação devemos fazer provisão abundante de todo tipo de boas obras. Segundo isso, nós veremos que há muitas pessoas que se enganam na prática do bem e acabam se perdendo. E aí o santo vai dar uns exemplos para nós aqui. Exemplo de quem não busca a virtude perfeita, mas só busca fazer aquilo que agrada o seu temperamento. O que o santo ensina? São muitos, por exemplo, que colocam a sua confiança em alguma virtude que praticam porque a sua inclinação os atrai para aquilo. Por exemplo, uma mãe de família viverá muito confiante. Por quê? Porque ela faz esmolas, ela faz suas orações, procura frequentar os sacramentos, até procura ler livros piedosos em casa, mas ela não se preocupa, por exemplo, em ver seus filhos deixarem a prática de piedade, se afastarem dos sacramentos, não fazerem a Páscoa. E até ela deixa os filhos irem para lugares ruins, para bailes indecentes, reuniões mundanas. Até aquela mãe gosta que suas filhas se apresentem na sociedade para atrair as pessoas, mas não se preocupam com a virtude delas, com a modéstia. Então, o que preocupa, ele dá o exemplo desse tipo de mãe, é justamente o quê? É que seus filhos possam aproveitar a vida. Isso é virtude perfeita? Não. Ela se reduz, eu faço a minha oração, eu rezo, mas eu não tenho firmeza, eu não tenho pulso, eu não me dedico. Olha só. E com isso, e algumas orações e boas obras que pratica, ela acaba não indo para o céu. Ela acha que vai para o céu, mas não vai. Ela possui, diz o santo, uma aparência de virtude. Fica confiante porque pratica a visita ao Santíssimo Sacramento, que é uma coisa boa, mas deixa seus filhos se perderem, não se esforça para cuidar, para educar. Então, está vendo só? A virtude perfeita é eu buscar fazer a vontade de Deus e agir corretamente em todos os aspectos da vida. Ou, como pai de família, por exemplo, o santo diz, é aquele pai, por exemplo, que acha que é suficiente manter a ordem dentro de casa, que não gosta que ninguém xinga palavrão em casa, está muito certo. Mas, por exemplo, que não esquenta a cabeça que seus filhos vão, não é para lugares mundanos, que seus filhos vão para jogos ruins. Esse mesmo pai, por exemplo, permite que seus empregados trabalhem no domingo, sem necessidade, que aliás era um grande problema que ele enfrentava em Ars,
Como Ars tinha ficado uma paróquia muito tempo sem padre, era uma região muito rural, as pessoas não guardavam mais o domingo. Domingo todo mundo ia para a roça trabalhar. Não havia mais o respeito pelo descanso no dia do Senhor, para ir à missa, para se santificar. E até você vai ver, diz o santo, esse pai na igreja, rezando ao Senhor com devoção, sem distrair-se. Só que ele atrasa o salário do empregado sem motivo, não é honesto no trabalho. Que virtude é essa? Então, meus amados irmãos, o que o santo nos ensina? A virtude perfeita não é escolher fazer aquilo que eu tenho uma tendência natural e facilidade para fazer, mas é buscar em tudo o que eu faço agir de modo equilibrado para servir a Deus, para amar a Deus e fazer o bem aos meus irmãos. Sem essa interioridade e sem essa busca de dedicar-me a uma vida virtuosa em todos os setores da minha vida diária, eu não consigo ter uma virtude realmente verdadeira. É aquela palavra do Evangelho que Jesus fala, não é? Oportet ec facere et illa non omittere. É preciso fazer essas coisas sem esquecer das outras. Eu tenho que rezar? Tenho. Ir à igreja domingo? Tenho. Mas também eu tenho que cumprir meus deveres de cada dia, ser honesto no trabalho, cuidar da minha casa, educar os meus filhos, vigiar sobre meus filhos, acompanhá-los no seu estudo e educação. Tenho que praticar a caridade para quem precisa. Então a virtude eu não escolho. A virtude é eu buscar fazer o bem porque eu quero agradar a Deus em tudo o que eu faço. Isso é o caminho da perfeição. Então, meus amados irmãos, começando essa novena de São João Maria Vianney, peçamos a Ele que a seu exemplo vivamos uma vida virtuosa, buscando uma vida sincera, verdadeira. Tudo que nós fizermos, façamos a partir de dentro, com um coração verdadeiro, querendo de verdade amar a nosso Senhor, agradá-lo em tudo, fazer o bem a nossos irmãos e procuremos nos empenhar em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance da melhor maneira possível, sempre preocupados em servir a Deus com alegria, seja na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, na vida de estudos, vida acadêmica, seja nas minhas diversões. Aí eu vou me divertir. Também ali existe a virtude, existe a temperança, existe o equilíbrio. Tudo isso me faz buscar a Nosso Senhor. Então que hoje São João Maria Vianney nos abençoe nesta caminhada de novena que começamos para redescobrirmos uma vida virtuosa pela qual possamos dar glória a Deus e alcançar a nossa salvação. E nessa missa de hoje, você que veio hoje rezar por seus parentes, amigos, irmãos falecidos, rezemos todos pelas santas almas do purgatório, que São João Maria Vianney, também hoje Santa Ana e São Joaquim intercedam por nossos falecidos, venha a eles a glória do céu e a nós a perseverança aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.